Você está cansado de trabalhar duro e ainda não ter alcançado o seu sucesso financeiro? Não importa o quão inteligente você seja, sua conta bancária simplesmente não passa dos meros 3 dígitos. Você sabia que o seu sucesso financeiro não se trata do quão inteligente você é, e sim de como você lida com seus hábitos financeiros? Mas não se preocupe, entender e mudar esses hábitos é mais fácil do que você pensa. Através deste audiobook, você vai aprender as 18 lições mais valiosas sobre dinheiro, baseadas no livro de Morgan Housel, A Psicologia Financeira. E até o final deste vídeo, você saberá como evitar erros comuns sobre dinheiro e finalmente conquistar seu sucesso financeiro e a sua independência financeira. Mas eu preciso te alertar que a número 15 é uma das mais importantes. Lição 1. Ninguém está louco. No capítulo 1 do livro A Psicologia do Dinheiro, diz que ninguém é louco. O dinheiro é uma das forças mais poderosas do mundo, e seu impacto em nossas vidas é inegável. O autor diz que as pessoas têm visões e experiências diferentes quando se trata de dinheiro, e que essas diferenças não enlouquecem uma pessoa. Isso apenas significa que você tem uma perspectiva única sobre o dinheiro, e a maneira como você o vê é diferente das outras pessoas. Por outro lado, nós sabemos que o livro nos ensina muito sobre dinheiro, mas ele não nos diz tudo. Isso porque existe uma grande diferença entre ler sobre algo e realmente pôr em prática. Você precisa experimentar para realmente entender. Por exemplo, imagine que você ganhou na loteria. Então você começa a gastar seu dinheiro como um louco. Há anos que você achava que o dinheiro poderia comprar sua felicidade, segurança e respeito. Então você comprou carros de luxo, casas, roupas de marca e até mesmo tirou uma bela de umas férias. Você até deu dinheiro para seus amigos, família e instituições de caridade. Você está confiante de que está vivendo um sonho e todo mundo está com ciúmes da sua nova vida. Mas, então, algo esperado acontece. Você perde a maior parte do seu dinheiro em maus investimentos. Uma ação judicial vem atrás de você, por impostos não pagos, e agora, em um passe de mágica, seus amigos e familiares se voltam contra você e te abandonam. Então você percebe que sua conta está quase zerada, você não tem nenhuma habilidade e nenhum propósito de vida. Como você se sentiria? Como você explicaria esse resultado? Como você reagiria a essa situação? Se você é como a maioria das pessoas, você provavelmente se sentiria deprimido, sem esperança alguma e até mesmo envergonhado. Você culparia o mundo por ser injusto, as pessoas por serem ingratas, ou mesmo você por ser estúpido. Você se tornaria um viciado, ou até mesmo desenvolveria pensamentos que colocassem sua vida em perigo. Ou talvez você tentaria começar de novo e reconstruir sua vida do zero. Mas e se você pudesse enxergar essa situação de outra maneira? E se você pudesse reconhecer que sua visão sobre o dinheiro não era uma loucura, mas simplesmente diferente das outras pessoas? E se você pudesse realmente entender que as pessoas tiveram diferentes experiências, crenças e preconceitos, e que isso influencia muito na sua percepção sobre o dinheiro? E se você pudesse respeitar suas escolhas, mesmo que discordasse delas? Esta valiosa lição do capítulo 1 nos ajuda a nos tornarmos mais mente aberta, empática e humilde quando se trata de dinheiro. Também nos ajuda a evitar erros que nos custam muito caro, como gastar mais do que ganhamos, ignorar os riscos ou ser excessivamente confiante. Ao reconhecer que ninguém é louco, podemos aprender com as perspectivas dos outros e melhorar a nossa. Lembre-se, não é o que acontece com você, mas sim como você lida com isso. Então, tente sempre se manter positivo e deixar de lado todos os sentimentos ruins. Seja confiante e forte. Faça o que precisa ser feito para chegar lá. O sucesso seguirá os resultados da sua atitude positiva. Lição 2. Sorte e risco. A nossa segunda lição sobre o dinheiro, baseada no livro A Psicologia do Dinheiro, é sobre sorte e risco. O autor do livro, Morgan, diz que a sorte e os riscos são irmãos e ambos têm um impacto profundo na sua jornada financeira. Nesse capítulo, ele usa Bill Gates como exemplo, na qual teve a sorte em ter acesso a um computador na escola onde estudava. Morgan,
fala muito sobre sorte e como ela desempenha um papel fundamental no sucesso. Você deve achar que a única coisa de que precisa para virar a chave e finalmente ter sucesso na vida é de sorte, ou, por outro lado, que o trabalho duro é a chave para o sucesso. A verdadeira diferença entre os dois lados é a maneira como eles definem a sorte. Agora, imagine que você poderia perguntar a alguns dos empresários mais famosos e bem-sucedidos do mundo como eles chegaram ao topo. O que você acha que eles diriam? Eles falariam sobre seu trabalho duro. Sacrificar suas humildes origens e começar um negócio revolucionário em uma garagem? Com certeza. E perceba, eu não estou dizendo que eles não tiveram que trabalhar duro para alcançar seus sonhos. O que estou dizendo é que há outro fator crucial que eles costumam esquecer de mencionar. As pessoas que os ajudaram ao longo do caminho, as pessoas que lhes deram um arranque de partida, uma dica, uma conexão importante, ou até mesmo um suporte, que fez toda a diferença. Por exemplo, você conhece a história de Gates e Allen? Bill Gates e Paul Allen eram amigos que compartilhavam uma paixão por computadores, que conheceram em uma escola particular em Seattle, onde todos tinham acesso a um laboratório de informática, na qual poucas escolas tinham na época. Eles passavam horas aprendendo a programar e criando softwares apenas para sua diversão. Eles tiveram a sorte de ter essa oportunidade, que lhes deu uma vantagem sobre outros programadores na década de 1970. Eles também tiveram uma visão para o futuro, sobre os computadores da época, que os levou a iniciar a Microsoft juntos. Porém, a sorte e risco também desempenharam um papel crucial em sua parceria e amizade. Gates teve a sorte de ter pais que o apoiaram em sua decisão de abandonar Harvard e seguir seu negócio. Já Allen teve o azar de ser diagnosticado com câncer em 1982, que o forçou a deixar a sua empresa, a Microsoft. Bill era mais ambicioso e implacável do que Allen, o que acabou criando tensão entre eles. Bill queria dominar o mercado de software e estava disposto a correr riscos para atingir seus objetivos. Já Allen queria explorar outros interesses e era mais cauteloso sobre seus investimentos e personalidade. Suas prioridades eram diferentes, o que eventualmente os separariam. A sorte e o risco influenciaram o sucesso financeiro e a felicidade pessoal de Gates e Allen. Gates se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo, mas também enfrentou batalhas legais e críticas públicas por suas práticas de negócios. Allen se recuperou do câncer e se tornou um bilionário, mas também lutou contra o vício e a solidão. Ambos tiveram seus altos e baixos, que não eram inteiramente devidos às suas próprias escolhas ou habilidades nos negócios. A propósito, se você está gostando do vídeo até aqui, já deixa seu like. Isso ajuda demais o nosso canal para que possamos cada vez mais entregar conteúdos de valor para você. Lição 3. Nunca é suficiente. A terceira lição que podemos aprender sobre o dinheiro, baseado no livro A Psicologia do Dinheiro, é que o suficiente é perigoso. Neste capítulo, Morgan explora o conceito de suficiente e como o ego das pessoas e as comparações sociais podem acabar te impedindo de ficar satisfeito com sua situação financeira. Vamos usar os exemplos de John D. Rockefeller, o homem mais rico da história, e Rajat Gupta, ex-executivo da McKinsey, para conseguir explicar como até mesmo as pessoas mais bem-sucedidas podem ser vítimas da ganância e da inveja. John D. Rockefeller foi o homem mais rico da história que acumulou uma fortuna de mais de 300 bilhões de dólares na época, através de seu negócio de petróleo. Ele também foi um filantropo que doou milhões para várias causas, mas nunca ficou satisfeito com sua riqueza e sempre quis mais. Ele disse uma vez que se aposentaria quando chegasse a 100 milhões de dólares, mas quando ele atingiu essa meta, ele mudou para sua meta para 1 bilhão de dólares. Ele também sofria de ansiedade e depressão e teve problemas de saúde durante a maior parte de sua vida. Por outro lado, Rajat Gupta era um ex-executivo da McKinsey, na qual tinha uma carreira de sucesso e um patrimônio líquido de mais de 100 milhões de dólares. Ele também esteve envolvido em vários projetos humanitários e era muito respeitado por seus colegas. Porém, não estava contente com seu status e queria fazer parte do círculo de elite de bilionários. Ele se tornou amigo de Raji Rajaratnam, um renomado administrador de fundos, que estava envolvido em informações privilegiadas. Gupta
vazou informações confidenciais para Rajaratnam, em troca de uma participação em seu fundo de investimentos e outras oportunidades de negócios. Ele acabou sendo pego e condenado a 2 anos de prisão por fraude. Como se não bastasse isso, ele também perdeu sua reputação e sua fortuna. Você já se perguntou quanto dinheiro você precisa para ser feliz? Você pode pensar que quanto mais dinheiro você tem, mais feliz você será. Mas isso nem sempre é verdade. Às vezes, ter mais dinheiro pode fazer com que você queira mais dinheiro ainda. Então você acaba se sentindo infeliz e estressado, porque você começa a se comparar com outras pessoas que têm mais do que você, e isso faz você sentir que não é bom o suficiente. Então você começa a gastar seu dinheiro em coisas que realmente não o deixam feliz, mas você faz apenas para parecer bem na frente de outros. Foi o que aconteceu com algumas pessoas muito ricas e famosas, como Rockefeller e Gupta, que nunca ficaram satisfeitos com sua riqueza e acabaram fazendo coisas ruins para conseguir mais dinheiro, o que acabou não acontecendo. Saiba quando dizer chega. Uma maneira para evitar cair nessa armadilha é saber que ter o suficiente não é o quanto dinheiro você tem, e sim, a forma como você pensa sobre seu dinheiro. Devemos ser gratos pelo que temos, e não deixar nosso ego ou nosso status social controlar nossas decisões. Devemos gastar dinheiro com coisas que nos fazem felizes, não em coisas que nos fazem parecer felizes. Além disso, você deve ter seus próprios objetivos e padrões e não se comparar com os outros. Esta é a maneira de ser feliz com seu dinheiro, controlar ele e não deixar ele controlar você. Antes de continuar com o vídeo, eu preciso te alertar que aqui embaixo na descrição deste vídeo possui um link que te leva para um cadastro online gratuito que te mostra um caminho para construir uma renda extra de R$ 5.000 por mês, garantido, totalmente de graça. Se você estiver interessado em ganhar R$ 5.000 de graça, não perca tempo e clique na aula gratuita, aqui embaixo na descrição ou fixado no primeiro comentário. Lição 4. Compostos confusos. A quarta lição que podemos aprender sobre o dinheiro, baseado no livro, é sobre o poder dos juros compostos, que é o processo de ganhar juros sobre juros ao longo do tempo. Neste capítulo, Housel explica como pequenas aquisições ao longo do tempo podem levar a grandes resultados usando exemplos da natureza e da história. Ele também usa Warren Buffett como um caso a ser estudado e de como investimentos a longo prazo podem gerar resultados surpreendentes. Warren Buffett é uma das pessoas mais ricas do mundo, e esse título é devido a que ele começou a investir muito jovem e nunca parou de investir. O que as pessoas não sabem é que a maior parte da fortuna de Buffett foi feita depois que ele completou 50 anos de idade. Ele também viveu muito tempo, o que fez com que seu dinheiro tivesse mais tempo para crescer. Buffett foi inteligente ao escolher boas empresas para investir, mas também sabia que a composição era sua arma secreta. Ele disse uma vez que sua vida era como uma bola de neve rolando ladeira abaixo. Quanto mais tempo ela rolava, maior ela ficava. O famoso efeito bola de neve. No entanto, isso mostra que paciência e consistência são fatores chaves para o sucesso financeiro e que nunca se deve subestimar o impacto de pequenas ações ao longo do tempo, quer seja positiva ou negativa. Os juros compostos podem trabalhar com ou contra nós, dependendo de como o usamos. Um bom exemplo pode ser sua poupança para a aposentadoria. Se você começar a economizar uma pequena quantia de dinheiro todos os meses desde jovem e investir em uma carteira diversificada, você pode se beneficiar dos juros compostos e aumentar sua riqueza ao longo do tempo. No entanto, se você atrasar a sua poupança ou gastar mais do que você ganha, você pode acabar acumulando muitos juros compostos, que se tornaram mais difíceis de pagar ao longo do tempo. Lição 5. Ficar rico vai permanecer rico. Na quinta lição, que podemos aprender a respeito do dinheiro, baseado no livro. O autor diz que as pessoas focam muito em construir riqueza e ignoram a questão de manter sua riqueza, na qual requer uma combinação de frugalidade e paranoia. Ele também diz que ficar rico é sobre assumir riscos e ser otimista, enquanto permanecer rico é sobre ser cauteloso e pessimista. Você já deve ter ouvido falar de alguém que ganhou na loteria e depois faliu, ou alguém que herdou uma grande fortuna e depois a desperdiçou, ou alguém que ganhou muito dinheiro com apostas e depois perdeu tudo em um mau negócio.
Esses são alguns exemplos de pessoas que ficaram ricas, mas não permaneceram ricas, porque não sabiam como administrar seu dinheiro ou protegê-lo da má sorte ou das más decisões. Eles achavam que ter muito dinheiro era sinônimo de ter muita felicidade, mas eles estavam errados sobre isso. Por outro lado, você já deve ter ouvido falar, na TV ou até mesmo na internet, de alguém que economizou e investiu seu dinheiro com sabedoria e viveu confortavelmente por muito tempo. Ou alguém que criou uma empresa do zero e teve muito sucesso. E com isso, conseguiu contratar muitas pessoas e prospectar muitos clientes também, fazendo a economia fluir. Ou até mesmo alguém que doou seu dinheiro para boas causas e causou um impacto positivo no mundo. Esses são exemplos de pessoas que permaneceram ricas e que sabiam como guardar seu dinheiro e usaram isso para bons propósitos. A maioria dessas pessoas não se importam em se mostrar ou impressionar os outros, e realmente são pessoas felizes que ficaram e permanecem ricas e que muitas vezes têm habilidades diferentes daqueles que ficaram ricos do nada. Em outras palavras, ficar rico é arriscar e ter esperança, enquanto se manter rico é sobre ser cuidadoso e cauteloso. Você precisa de ambas as qualidades para conseguir ter sucesso financeiro, mas ela também precisa saber o tempo certo de usá-las. Portanto, é importante evitar desperdiçar seu dinheiro com coisas fúteis que realmente não te deixam feliz. É crucial que você saiba que tão importante quanto ficar rico é saber permanecer rico. Lição 6. A importância do altamente improvável. A próxima lição sobre dinheiro, do livro da Psicologia do Dinheiro, fala sobre a importância do altamente improvável. Neste capítulo, Housel define altamente improvável como uma ocorrência muito rara, novamente enfatizando o papel da sorte ou do acaso nas finanças. Você já ouviu falar de alguém que fez muito dinheiro fazendo algo que ninguém pensou ser possível e lucrativo? Por exemplo, o Walt Disney, que criou um império de entretenimento global a partir de seus desenhos animados e parques temáticos. Este é um exemplo de uma pessoa que se beneficiou do altamente improvável, no qual foi um evento muito raro e inesperado, mas teve um enorme impacto em seu sucesso financeiro. Esses eventos não são normais ou previsíveis, mas podem mudar tudo em um instante. Para te ajudar a entender como o altamente improvável funciona nas finanças, você deve entender que os resultados financeiros não são justos e equilibrados, mas seguem uma regra em que algumas coisas fazem a maior diferença. Isso significa que você não precisa estar certo o tempo todo para ganhar dinheiro. Desde que você esteja certo sobre algumas coisas importantes, isso também significa que você deve ser humilde e curioso. E não presumir que você sabe tudo ou que as coisas sempre permanecerão as mesmas. O livro afirma que a maioria dos resultados financeiros não são distribuídos uniformemente, mas segue uma lei de potência em que um pequeno número de eventos é responsável pela maioria dos resultados. O famoso 80-20, um princípio de Pareto, na qual afirma que para muitos trabalhos, 80% dos resultados resultam em 20% das causas. Em outras palavras, uma parte pequena das causas tem um efeito desproporcionalmente grande. Lição 7. Liberdade. A sétima lição sobre o dinheiro é sobre liberdade. Neste capítulo, o autor conta um pouco de sua história e de como sempre sonhou em se tornar um investidor de sucesso. Ele sempre admirou as pessoas ricas e bem-sucedidas que faziam suas fortunas com o mercado de ações. Ele pensou que se pudesse se juntar a eles, seria feliz e realizado como eles. Então estudou muito, se formou em finanças e se candidatou a uma vaga de emprego em uma renomada empresa de investimentos. Nas semanas seguintes, ele foi contratado e ficou muito feliz com a notícia, mas sua felicidade durou menos que a bateria do seu celular. No seu primeiro dia, ele descobriu como os investidores ganhavam tanto dinheiro. Sua ganância e gula fazia com que eles trabalhassem como escravos. Eles acordavam antes do amanhecer para analisar relatórios e dados intermináveis para conseguir tomar decisões em frações de segundos, negociar com clientes e chefes zangados e ficar no escritório até tarde da noite. Por isso não tinham tempo para hobbies, amigos ou família. Viviam sob constante estresse e pressão, sacrificavam sua saúde e felicidade por dinheiro. Naquele momento, Housel se sentiu enganado e desiludido. Ele tinha acabado de trocar seus sonhos por um pesadelo.
Em todo momento, Housel se perguntava se teria cometido um terrível erro. Sua vontade era sair pela porta que entrou e nunca mais voltar, mas ele tinha assinado um contrato e tinha muitas dívidas para pagar. Nesse momento, ele se sentiu preso e sem esperança, e foi aí que ele percebeu que o dinheiro não era a chave para a felicidade. Ele descobriu que ser um investidor não era uma tarefa fascinante ou uma carreira fácil de seguir. Ele entendeu que tinha que encontrar sua própria paixão e propósito na vida. Então ele decidiu tomar uma atitude e tirar o melhor proveito daquela situação. Housel começou a ler livros e blogs sobre os assuntos de finanças pessoais, psicologia e felicidade. Ele descobriu que haviam diferentes maneiras de investimentos e não apenas em ações, mas também em si mesmo, nas suas habilidades e até mesmo em seus relacionamentos. Ele começou a escrever sobre suas experiências e insights sobre seus investimentos, em seu próprio blog. Ele acabou descobrindo que amava escrever mais do que investimentos. Ele gostava de compartilhar suas histórias e lições com outras pessoas. Todos os dias ele recebia vários feedbacks positivos e um incentivo de seus leitores. Housel acabou percebendo que tinha um talento e uma voz que poderia inspirar e ajudar as pessoas. Então ele decidiu perseguir sua paixão e se tornar um escritor. Finalmente ele largou seu emprego na empresa de investimentos e começou a trabalhar como escritor freelance. Ele escreveu vários artigos e livros sobre como investir, dinheiro e felicidade. Ele acabou se tornando um autor e palestrante muito popular e respeitado. Ele ganhava menos dinheiro do que antes, mas ele estava mais feliz e realizado do que nunca. Ele havia encontrado sua verdadeira vocação, aprendendo que a felicidade não é sobre quanto dinheiro você tem, mas sim como você o usa para viver uma vida significativa. Ele aprendeu que investir não é apenas ganhar dinheiro, mas também fazer a diferença no mundo. Ele aprendeu que o sucesso não tem a ver com o que você consegue, mas com quem você se torna. Morgan Housel diz que o bem mais poderoso que alguém pode ter é a capacidade de se levantar todos os dias e dizer: eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser, pelo tempo que eu quiser. Você concorda com ele? Põe aqui nos comentários. Eu quero, eu posso, eu consigo. Somente os que comentarem isso serão o 1% da manada. Lição 8. O paradoxo do carro de luxo. A próxima lição sobre dinheiro é o paradoxo do carro de luxo. Neste capítulo, Housel diz que quando as pessoas veem alguém dirigindo um carro chique, elas se imaginam dirigindo um, em vez de admirar o próprio motorista. Já que para ele estar naquele carro, ele deve ter gastado muito dinheiro, como fruto do seu trabalho duro. Ele também fala que você deve evitar comparações sociais e focar mais em você mesmo, nos seus objetivos e valores. Ele também conta a história de Tom, um homem que sempre sonhou em ter uma Ferrari. Tom trabalhou duro como advogado e economizou dinheiro suficiente para comprar uma. Ele achava que dirigir uma Ferrari o faria se sentir bem-sucedido e respeitado por seus colegas e clientes. Ele imaginou que as pessoas olhariam para ele com admiração e inveja enquanto passava por eles na estrada. No entanto, não demorou muito para que Tom percebesse que sua Ferrari não lhe trazia a felicidade e o reconhecimento que esperava. Em vez de admirá-lo, as pessoas o ignoravam ou se ressentiam por ver Tom ostentando sua riqueza. Algumas até presumiam que ele era um idiota ou um vigarista e que havia trapaceado para ficar rico. Tom também se sentia muito estressado por manter um carro de luxo, que não era nada barato. Ele gastava muito dinheiro no seguro do carro, sem falar nas taxas de estacionamento que pagava, porque ele temia que alguém pudesse arranhar ou roubar seu precioso veículo. Tom acabou percebendo que sua Ferrari não o deixava feliz. Ele até gostou de pilotá-la por um tempo, mas logo se acostumou e seu carro de luxo não passava de uma grande dor de cabeça. Ele começou a comparar seu carro com outros carros, se perguntando se eles eram melhores ou mais rápidos do que sua Ferrari. Ele se sentia insatisfeito com sua Ferrari e queria adquirir um novo modelo exclusivo. Tom se deu conta que havia cometido um erro ao comprar uma Ferrari. Ele desperdiçou muito dinheiro e muito tempo em um símbolo de status, que não lhe trouxe nenhum valor real ou felicidade. Ele deveria ter gasto seu dinheiro em algo mais significativo e gratificante, como viajar para aprender novas habilidades ou doar para a caridade.
Ele decidiu vender sua Ferrari e comprar um carro mais econômico. E ele prometeu parar de se comparar com os outros e se concentrar na sua própria felicidade e metas. Isso já aconteceu com você? Você já sentiu que se comprasse algum objeto ou bem, sua vida faria mais sentido, mas quando finalmente o conquistou, se arrependeu profundamente? Lição 9. A riqueza é aquilo que não está à vista. Na 9ª lição sobre o dinheiro, Morgan diz que riqueza é aquilo que não está à vista. Na sociedade de hoje, somos constantemente bombardeados por imagens e mensagens de gratificação instantânea, com comparações sociais e materialistas. Hoje em dia, vivemos em uma cultura onde as pessoas estão mais imediatistas. Elas querem tudo para agora, e algumas pessoas estão dispostas a pagar o preço para isso. Constantemente estamos sendo influenciados pelas redes sociais, onde vemos o estilo de vida glamouroso e extravagante das celebridades e influenciadores. Algumas pessoas sentem inveja, enquanto outras querem ser como eles. Há também os que pensam que eles são felizes e bem-sucedidos porque possuem muitos bens materiais. Mas a verdade é que não vemos por trás das câmeras. O trabalho duro, os sacrifícios, as lutas, os fracassos, os riscos e os custos por trás de todo aquele sucesso. Não vemos todo o estresse, a ansiedade, a depressão, a solidão e o vazio por trás de sua felicidade. Por trás das câmeras não conseguimos ver as mentiras, os golpes, as fraudes e as falsificações por trás de sua autenticidade. Não vemos que alguns deles não são realmente ricos, eles parecem ser ricos. Algumas pessoas tentam imitar o estilo de vida das celebridades ou influencer, gastando mais do que ganham, se afundando em empréstimos que não conseguem pagar, comprando bens materiais que realmente não precisam, apenas para fingir ser ricos exibindo suas coisas para os outros. Eles tentam fingir sua felicidade, dizendo que estão satisfeitos com suas vidas. Eles tentam fingir seu sucesso mentindo sobre suas conquistas. Mas o que eles não sabem é que este é um jogo perigoso, que não só coloca suas finanças em risco, mas também sua saúde e sua vida. Isso porque, na maioria dos casos, eles acabam endividados, falidos, com problemas legais ou até mesmo na prisão. Eles acabam com problemas de saúde, problemas mentais e problemas de dependência, tornando-se autodestrutivos. Além disso, acabam perdendo seus amigos, sua família, sua reputação ou sua dignidade. Em alguns casos, alguns deles acabam percebendo que estavam perseguindo as coisas erradas, pelos motivos errados. Eles acabam percebendo que não estavam realmente vivendo, estavam apenas sobrevivendo. Deixa eu te fazer algumas perguntas para que você possa refletir sobre qual é sua definição de riqueza e felicidade. Você costuma gastar seu dinheiro em bens materiais só para parecer importante para as outras pessoas? Você costuma economizar dinheiro? Se sim, para quê? Para viagem, carro, casa ou aposentadoria? Você resiste à tentação de comprar coisas que você não tem dinheiro para pagar ou que não te fazem feliz? Você costuma se comparar com outras pessoas que possuem um estilo de vida mais elevado do que o seu? Você costuma conciliar suas necessidades e desejos atuais com seus objetivos e sonhos futuros? Você usa seu dinheiro para comprar liberdade, tempo e experiências ao invés de bens materiais e status só para impressionar os outros? Lição 10. Poupe dinheiro. Como economizar dinheiro para construir riqueza é nossa 10ª lição sobre dinheiro, baseado no livro A Psicologia do Dinheiro. Nela, o autor diz que economizar dinheiro é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para construir riqueza e prosperidade. Você já se perguntou quanto dinheiro você deve economizar para isso? Você deve achar que depende de quanto dinheiro você ganha, o quanto você investe, ou até mesmo quanto dinheiro você gasta. Mas Housel diz que tão importante quanto tudo isso é, por quanto tempo você guarda seu dinheiro. Economizar dinheiro é a melhor maneira de construir riqueza e segurança, porque economizar dinheiro é seguro, enquanto ganhar dinheiro ou investir seu dinheiro é incerto e arriscado. Além disso, economizar dinheiro não é apenas sobre números, mas também sobre atitudes e emoções. Por outro lado, economizar dinheiro se torna bem mais fácil se você for humilde e confiante, e mais difícil se você for orgulhoso e inseguro, como na lição do paradoxo do carro de luxo. Agora, não fique achando que economizar dinheiro é se privar de ser feliz, mas sim é escolher o que te faz feliz. Por exemplo, digamos que você tem uma amiga que gosta de ir ao shopping
Todo mês ela compra muitas roupas, sapatos e acessórios. Ela acha que fazer compras a deixa feliz e confiante e que ela merece se recompensar por trabalhar duro. Ela não economiza muito dinheiro porque acha que não precisa, pois ela já possui muito dinheiro. Ao invés de poupar dinheiro, ela está gastando como se não houvesse um amanhã. Porque ela acha que o dinheiro é infinito, mas em breve chegará uma hora em que não sobrará nada, e ela irá se arrepender de não ter guardado nada lá atrás. Ela foi orgulhosa em não aceitar em reconhecer que até mesmo pessoas ricas poupam dinheiro. Agora imagine que você tem outra amiga que gosta de fazer o orçamento dos gastos do mês todo. Ela acompanha a entrada e saída do dinheiro. Todo o mês, ela compra apenas o que é necessário e, ocasionalmente, o que ela quer. Ela aprendeu a gostar de cuidar dos gastos mensais da casa. Isso a deixa feliz e confiante. Todo mês ela economiza seu dinheiro porque ela sabe que uma hora ou outra ela irá precisar. Ao contrário do primeiro exemplo, ela foi humilde o suficiente para reconhecer a importância de economizar dinheiro. Agora me responde uma pergunta. Qual dos dois exemplos está mais assegurado no futuro? Construir riqueza não é sobre quanto dinheiro que você ganha ou quanto dinheiro você faz através de seus investimentos, mas sim, quanto dinheiro você economiza. Lição 11. Você e eu. A próxima lição sobre dinheiro é sobre você e eu. Este capítulo mostra o quanto você se compara com os outros em questão de dinheiro e sucesso. Morgan diz que isso é natural, mas também pode te prejudicar, pois normalmente para se comparar, você usa medidas relativas de riqueza e felicidade, como quanto dinheiro ele tem ou quantos bens materiais ele possui, e não os que realmente importa, como saúde, liberdade ou relacionamentos. O problema é que isso pode te causar inveja, infelicidade e falsas esperanças. A grande questão é que você costuma se comparar com aqueles que estão em melhores situações do que você, e não aqueles que estão em uma situação pior ou diferente da sua, já percebeu? Para evitar esse grande erro, você deve se concentrar no seu próprio valor e crescimento e não no que os outros têm ou fazem. Este capítulo te desafia a repensar sua definição de sucesso e felicidade. Ele diz que o dinheiro não é o único indicador de como você está indo na vida. Neste capítulo, Morgan diz que você precisa ser mais consciente de seus próprios conceitos e emoções e que devemos ser mais gratos pelo que temos e mais respeito com o que os outros têm. A história de Jim Carrey, por exemplo, um grande ator e comediante famoso. Jim cresceu na pobreza e lutou muito para ganhar a vida como comediante de stand-up. Ele se tornou uma estrela do Hollywood depois de aparecer em filmes como Ace Ventura, O Máscara e Debbie e Luigi. Ele ganhou milhões de dólares e alcançou a sua desejada fama e reconhecimento. Mas também enfrentou grandes desafios pessoais, como depressão, divórcio e a morte de sua ex-esposa. Ele percebeu que o dinheiro e fama não lhe trouxeram a felicidade ou realização que ele desejava. Jim disse uma vez que todos deveriam ficar ricos e famosos um dia, só para ver que na verdade não é bem assim. Jim começou a explorar o mundo da espiritualidade como uma forma de se expressar e encontrar algum sentido na vida. Parece que ele seguiu o conselho deste capítulo. Não o de encontrar alguma religião, mas sim parar de olhar para a grama do vizinho e começar a buscar o próprio propósito para sua vida, se questionando sobre suas próprias crenças e suposições sobre sucesso e felicidade, e buscando o que realmente é importante para ele. Lição 12. Surpresa. A 12ª lição sobre dinheiro é sobre como você nunca conseguirá saber realmente o que irá acontecer com seu dinheiro e investimentos. O autor diz que sempre haverão coisas que irão te surpreender, por mais bobas que sejam. Este capítulo diz que você precisa ser humilde e cauteloso o suficiente quando se trata de dinheiro e sucesso. Além disso, mostra que você não consegue controlar tudo e que sempre deve se esperar o inesperado. Também te encoraja a ser resiliente e esperto na hora de enfrentar desafios e contratempos, e que você não deve ser muito apegado a seus objetivos ou estratégias, mas sim estar disposto a se ajustar e se adaptar à medida que as circunstâncias vão mudando. Um exemplo que faz sentido com o que esse capítulo diz é a pandemia do Covid-19, que prejudicou a economia global e a sociedade em 2020. A pandemia foi um evento surpresa,
que ninguém previu ou se preparou para isso, e que causou milhões de mortes, infecções, quarentenas, pessoas desempregadas, empresas fechadas. Mas além disso, a pandemia também criou novas oportunidades e inovações, como vacinas, trabalho remoto, e-commerce e entretenimento digital. A pandemia testou a resiliência e os planos financeiros de muitas pessoas, obrigando-os a se adaptar a uma nova realidade, mostrando a importância de ter uma margem de segurança, para que possa haver espaços para erros. Por isso, diversifique suas fontes de renda, não dependa de apenas uma, e seja flexível e adaptável diante das incertezas que poderão vir. Lição 13. A importância de deixar espaços para erros. Nesta lição, o autor diz que você não faz parte de seus investimentos. O conceito de separar a identidade pessoal de seus investimentos é muito importante. Isso significa que você não deve deixar os retornos de seus investimentos definir quem você é. Às vezes, as pessoas ficam muito emocionais se apegando a seus investimentos e acabam tomando decisões com base em sentimentos. Isso pode reduzir seus desempenhos nos investimentos. Por exemplo, digamos que você invista em uma ação em que acredita, mas ela começa a ter um desempenho ruim. Se você deixar suas emoções assumirem o controle, você pode entrar em pânico e vender suas ações com um belo de um prejuízo. E essa não é uma boa decisão financeira e pode prejudicar seu desempenho nos seus investimentos. Para evitar esse apego emocional, é importante lembrar que seus investimentos não definem quem você é como pessoa. Seu valor e sua inteligência não são determinados pelos retornos de seus investimentos. Em vez disso, concentre-se em definir bem suas metas de investimentos. Como seguir um plano de longo prazo e diversificar sua carteira de investimentos. Outro ponto importante é evitar pedir muito dinheiro emprestado ou colocar todos os ovos na mesma cesta. Lembre de sempre ter uma quantia generosa guardada, caso algum imprevisto ou emergência aconteça. A ideia aqui seria focar em fazer um plano para as coisas que você consegue controlar. Mas agora, pense em como se sentiria se perdesse todo o seu dinheiro em um piscar de olhos. Isso seria horrível, não? Como isso afetaria sua vida? Depois de pensar nesse episódio horrível, busque maneiras de conseguir uma boa segurança financeira para que você tenha uma bela paz de espírito, e não apenas riqueza e status. Lição 14. Você vai mudar. A próxima lição sobre dinheiro, do livro A Psicologia do Dinheiro, diz que você vai mudar. Housel explica que as pessoas tendem a subestimar o quanto elas mudarão no futuro e como isso afetará suas necessidades e preferências financeiras. Isso significa que você não será a mesma pessoa ao longo de sua vida e, por isso, não deve esperar que seus planos financeiros permaneçam os mesmos. É tipo uma jornada na qual você parte do ponto A para o ponto B, mas também explora diferentes caminhos e destinos ao longo do caminho. Por isso, não se limite ao mesmo caminho que você definiu quando era mais jovem. Porque você pode acabar descobrindo novos lugares e novas experiências que iria gostar de experimentar. Da mesma forma que você não deve presumir que sabe onde vai parar ou o que vai querer no futuro, porque acredite, você pode e vai mudar de ideia. Esta lição te convida a ser flexível e adaptável, e não ter medo de mudar seus planos ou metas ao longo do caminho. Seja fiel a si mesmo, não siga as outras pessoas, porque elas podem ter expectativas e valores diferentes de você. Por exemplo, digamos que você se formou no ensino médio e não sabe o que fazer da vida. Mas seus pais e amigos dizem que você precisa fazer uma faculdade, passar no concurso público e garantir sua segurança para o resto da vida. Essa é uma decisão que pode afetar sua situação e felicidade, mas também é uma decisão pessoal que depende de suas paixões, habilidades, oportunidades e sonhos. Você não deve fazer isso, só porque as pessoas te dizem que essa é a melhor coisa a se fazer ou porque todo mundo está fazendo isso. Você precisa tomar suas decisões baseadas no que você quer. Confiar em você. Você não deve se preocupar com o que os outros pensam ou dizem sobre sua decisão. Sinta-se orgulhoso por seguir seus próprios interesses e ambições. Este capítulo nos diz para não seguir a manada, para sermos diferentes, pensar diferente e não se adequar a normas sociais que podem não se adequar a seus desejos. Lição 15. Nada é de graça. A lição número 15 sobre a psicologia do dinheiro diz que nada é de graça. Neste capítulo, Morgan fala sobre como investir no mercado de ações envolve pagar um preço,
perder dinheiro em investimentos ruins. Isso significa que investir não é fácil nem mesmo totalmente gratuito, mas requer pagar um preço em termos de dinheiro e emoções. É como uma montanha-russa, que sobe e desce, às vezes nos fazendo felizes e às vezes nos deixando triste. Mas ele enfatiza que jamais devemos desistir ou ficar muito entusiasmado, porque o passeio não termina até chegarmos ao nosso destino. Devemos aproveitar o passeio e aprender com as quedas também. Esteja preparado para os tombos e reviravoltas ao longo do caminho e sempre tome cuidado para não seguir a multidão ou se arriscar demasiado, porque isso pode te levar a um colapso. Por exemplo, comprar uma casa é um grande investimento que pode trazer muitos benefícios, como proporcionar abrigo, conforto e segurança. Mas também tem seus contras, como pagar impostos de hipoteca, seguro e manutenção. Às vezes a casa pode aumentar em termos de valorização e te deixar muito feliz, mas às vezes pode diminuir de valor ou precisar de reparos e te deixar muito triste. Você não deve comprar uma casa supervalorizada só porque todo mundo está fazendo isso, ou porque você acha que vai te deixar rico de forma rápida. Você deve comprar uma casa que atenda às suas necessidades e orçamentos e que você possa manter a longo prazo e também estar pronto para lidar com quaisquer problemas ou surpresas que possam surgir ao longo do caminho. Lição 16. Razoável ou racional? A nossa seguinte lição tem a ver com o razoável e o racional. Eu diria que este capítulo nos ensina a ser críticos e pensadores independentes, quando se trata de dinheiro e investimentos. O capítulo te mostra que não existe um único caminho para o sucesso financeiro e que não devemos seguir cegamente os outros ou deixar que eles nos digam o que fazer. Ele também te encoraja a ser honesto e realista sobre sua própria situação e necessidade e a encontrar a melhor estratégia para você e não para os outros. Um exemplo que faz sentido neste capítulo é a história de Mark Zuckerberg, o fundador e CEO do Facebook. Zuckerberg é uma das pessoas mais ricas do mundo, mas tem uma visão diferente sobre dinheiro e investimento do que a maioria das pessoas. Ele não vendeu nenhuma de suas ações do Facebook desde 2012. Ele poderia diversificar sua carteira de investimentos e reduzir os riscos, mas ele não o fez. Ele também não gasta muito em itens de luxo ou símbolos de status, mas sim em filantropia e inovação. Ele prometeu doar 10% das ações do Facebook para a caridade durante sua vida. Ele parece seguir o conselho deste capítulo, tendo sua própria visão e valores, em vez de seguir a manada ou normas sociais. Lição 17. A sedução do pessimismo. A próxima lição sobre o livro, A Psicologia do Dinheiro, é a sedução do pessimismo. Este capítulo é sobre como o pessimismo pode ser tentador e convincente, mas também muito perigoso. O pessimismo é como uma armadilha que nos atrai com sua lógica, mas depois se fecha e nos machuca. Você não deve cair na armadilha do pessimismo, porque isso pode fazer com que você perca as oportunidades e recompensas que provê do otimismo. Por outro lado, é importante ficar de olho nos riscos e problemas existentes. Você precisa ter fé e reconhecer que as coisas podem e vão melhorar, e que você pode superar seus próprios desafios. Também é importante ter cuidado para não ouvir as mídias, que na maioria das vezes são pessimistas. Por exemplo, digamos que você está planejando investir no mercado de ações. Você fez sua pesquisa e tem uma carteira bastante diversificada, mas você continua lendo as manchetes sobre como o mercado vai quebrar. Essas notícias negativas podem ser uma má influência que pode levá-lo a tomar decisões baseadas no medo, como vender suas ações ou até mesmo se afastar do mercado de ações. No entanto, essa reação instintiva pode não ser a melhor estratégia para suas metas financeiras de longo prazo. Este capítulo também sugere abrir seu próprio negócio. Talvez você já saiba que criar um negócio pode ser um empreendimento arriscado e difícil, mas que também pode trazer muitos benefícios, como gerar grande valor ajudando as pessoas e resolvendo os problemas delas, e com isso gerar uma boa renda. Mas que também pode trazer muitos desafios, como a concorrência, regulamentação de papéis, etc. O grande ponto é que você não deve começar um negócio só porque é otimista ou ingênuo. Você deve começar um negócio porque você tem uma visão e um plano e está disposto a trabalhar duro e aprender com seus erros, evitando ser pessimista ou cínico,
porque isso pode fazer você desistir ou perder as grandes oportunidades que o mundo dos negócios oferece. Em suma, tenha esperança, mas seja realista. Reconheça que o sucesso não é garantido ou fácil, mas sim possível e recompensador. Lição número 18. O que acontece quando você acredita em qualquer coisa? Antes de eu revelar o que pode ser a melhor lição de todas, eu preciso te lembrar da aula que te ensina de graça a gerar todos os meses uma renda passiva de 3 a 5 mil reais nas suas horas vagas, sem precisar sair do seu trabalho. Se você estiver interessado, o link estará aqui na descrição. Não acredite em qualquer coisa. É nossa última lição das 18 lições sobre o livro A Psicologia do Dinheiro. Neste capítulo, Housel explica que as histórias são muito poderosas e persuasivas, mas também incompletas e enganosas. Ele diz que você deve ser um pouco cético e curioso e não acreditar em tudo que ouve por aí. Esse capítulo é sobre como tendemos a acreditar no que queremos acreditar e como ignoramos o que não queremos acreditar. É como um filtro que deixa entrar apenas as informações que correspondem aos nossos pontos de vista e opiniões, e bloqueia as informações que nos desafiam ou nos contradizem. Não se deve confiar no filtro de nossas crenças porque pode nos fazer perder a verdade e a realidade. Não confie em tudo o que ouve ou lê, mas também não descarte tudo com o qual não concorda. Você deve ter a mente aberta e curiosa e tentar entender os diferentes lados da história. Além disso, também é bom estar ciente de seus próprios conceitos e motivos e não deixar isso atrapalhar seu julgamento. Cuidado para não ouvir pessoas que nos dizem o que queremos ouvir, apenas para tirar vantagem sobre nós. O que você achou desses ensinamentos para criar riqueza? Se o conteúdo te agradou de alguma forma, compartilhe com um amigo ou familiar para que também possam aproveitar esses valiosos conselhos. E caso você queira fazer uma renda extra de 5 mil reais, dá uma olhadinha no link aqui embaixo na descrição. Agora na sua tela irão aparecer 2 vídeos com conteúdos diferentes. Escolha o que mais gostar e te vejo lá. Até mais!